Olá, amados, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é sábado, dia 13 de fevereiro. Nós estamos terminando a 5ª semana do tempo comum e nós, da família Evangelizar Nossa Missão, queremos juntamente com você partilhar o Evangelho de hoje, que está em Marcos, capítulo 8, versículos de 1 a 10. Por isso nós já acolhemos você. Louvamos a Deus por cada um de vocês que tem prestigiado um trabalho que não é para nós, mas um trabalho que é para engrandecer o nome do Senhor. Através das redes sociais, do WhatsApp, do Telegram e muitos também que nos ouvem através das rádios web que também transmitem o Santo Evangelho. Louvado seja Deus por tudo isso, louvado seja Deus porque o Evangelho tem chegado até você. Por isso nós queremos pedir, Senhor Deus, manda Teu Espírito Santo para que nós possamos Te ouvir. Que nós tenhamos um coração aberto, um coração disposto não somente a ouvir, mas também a mudar aquilo que for preciso através da escuta da Tua voz, Senhor. Porque nós sabemos que quando nós abrimos a Bíblia, quando lemos a Tua palavra, é a Tua voz que fala a cada um de nós. Então fala conosco, Senhor. Nos transforma, quebranta o nosso coração e nos ajuda nessa luta tão difícil de ser teus, de ouvir o Evangelho e colocá-lo em prática. Que assim seja. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, algo bastante importante para falarmos desse evangelho é que é o único evangelho, é o único milagre que está relatado, registrado nos 4 evangelhos. Os 4 evangelistas escreveram este milagre. E não foi só uma história, não foi só um ocorrido, nós não podemos levar esse milagre somente dessa forma, foi o grande milagre. Foi um milagre que realmente aconteceu, foi o grande feito do nosso Deus. Um Deus que chama o povo, que sacia o povo com a sua palavra, mas que sacia o povo com o pão. E assim é conosco também, somos saciados com a Eucaristia. Somos saciados pelo pão que o Senhor nos dá, pelo pão que o Senhor multiplica. E que bom nós sabermos disso, né? Que esse milagre, este grande milagre faz referência à Eucaristia. É Jesus matando a fome do seu povo. E algo bastante também interessante para nós vermos nesse evangelho é que Jesus, ele tem ali uma questão, tem ali, digamos, um problema, né? Algo que o preocupa, e ele divide isso com os discípulos. Ele se compadece do povo que está ali há 3 dias e
o povo ouvindo a palavra, o povo que o seguia, o povo que queria ser curado, e sabia que se o povo fosse embora, depois de tanto tempo sem comer, o povo passaria mal. Então, Jesus se compadece. Jesus vê a dificuldade, a miséria que o povo passa, mas ele quis dividir isso com os discípulos. Ele queria que os discípulos também aprendessem aquilo que ele vinha ensinando. Ele também quer que os discípulos se compadeçam. Por isso ele levou a situação até eles. E assim Jesus quer nos ensinar também. Jesus quer que nós nos compadeçamos, que o nosso coração se doa pelo irmão, pelo problema do irmão, por aquilo que o irmão passa. Só que os discípulos dizem: como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Amados, eu acredito que os discípulos não tinham noção ainda das grandes coisas que Jesus podia fazer. Um outro evangelista diz que eles estavam com o coração bastante fechado, né? E não conseguiam ainda acreditar em tudo isso que viam, em todo este milagre que viam. Então a humanidade dos discípulos às vezes falava mais alto, né? Porque a pergunta é exatamente essa: como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Como quem dissesse, não tem lugar nenhum para comprar pão. Como alguém poderia matar a fome desse povo e tanta gente assim? Então eles não se davam conta ainda da grandiosidade do Deus que estava com eles e que poderia fazer muito mais. E Jesus então mostra a eles a que veio, né? Jesus mostra que pode sim saciar a fome deste povo e oferece um alimento que sacia a fome deles. Amados, quanta alegria, né? Nós vermos que nós temos um Deus que sacia a nossa fome, que sabe do que nós precisamos, que se compadece de cada um de nós. E os discípulos dizem, quando Jesus pergunta quantos pães tendes, eles respondem 7. Sabemos que precisamos começar com o pouco, né? E Jesus transforma o pouco em muito. Jesus faz o milagre do pouco. Jesus faz o milagre daquilo que quase não se tem. E depois nós vemos aqui que Jesus fala que comeram e ficaram satisfeitos e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Então, Jesus nos sacia, amados. Jesus nos deixa satisfeitos. Jesus mata a nossa fome. Jesus faz o milagre na nossa vida a ponto de transbordar, a ponto de sobrar. Então, que bom olhar para este evangelho de hoje e saber que nós temos um Deus que nos quer próximos. Um Deus que quer que nós ouçamos a sua palavra, mas que quer também que nós sejamos saciados da nossa fome e principalmente a nossa fome de Eucaristia. Bonito de ver também é Jesus abençoando os pães, Jesus abençoando os peixes, pronunciando palavras de bênção. Então que nós também possamos ter isso no nosso coração. Palavras de bênção, amados. Palavras que abençoem o outro, que não abençoe somente o alimento, não é só isso, mas a vida do outro. Então que nós tenhamos isso no nosso coração também. Que o dia comece com uma bênção, que termine também com uma bênção e que nós possamos estar plenamente satisfeitos com aquilo que o Senhor tem nos dado, em especial o pão de cada dia, que é o nosso alimento, mas principalmente, amados, o pão da Eucaristia, que é aquele que nos mantém de pé e firmes para enfrentarmos toda situação difícil. Então, que o pão da Eucaristia nos sacie. Que assim seja. Amém. Deus te abençoe. Um sábado cheio da graça de Deus para você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.